Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar o Facebook ou o Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma pesquisada, né, nos assuntos que foram aqui posicionados. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes com filtro azul, tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões, ali na Astrogildo número 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação, saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamanense de Vôlei divulga os seus eventos. Nosso papo de hoje, um papo muito legal que vai acontecer, Dr. Odilon Mainardi, uma pessoa que, por si só, o nome Odilon Mainardi hoje faz parte do nosso esporte, da nossa formação, né, de jogadores. Ele teve uma preocupação muito grande durante toda a sua trajetória como desportista, em formação de atletas, em auxiliar de todas as formas a comunidade. Então a gente fez questão hoje que ele viesse aqui bater um papo para que pessoas que às vezes ouvem falar do Dr. Odilon Mainardi, mas não sabem todo o trabalho que ele desenvolveu, sabe parte do trabalho que ele desenvolveu na sua vida. Satisfação recebê-lo aqui, doutor. Obrigado, amigo Tess. De longa data nós já entramos em contato e fomos participantes de entrevistas e promoções. Eu fico agradecido pelo convite, ainda mais agora, uma responsabilidade muito grande. Acabei de completar 80 anos, então já passei para os veteranos. Então é um teste aqui para saber se eu vou entrar no grupo ou não dos veteranos. Mas eu não quero que o VAR atue, sem VAR. Depois, no final do programa, eu gostaria de saber se a pesquisa aprovou o meu ingresso para o grupo dos veteranos ou não. Mas legal. Muito obrigado e vamos tentar responder e conversar alguma coisa da vida que a gente teve em Santa Maria até o presente momento. Bom, primeiro, o senhor é natural de Santa Maria ou não? Da onde o senhor é oriundo? Eu sou natural de Vila Segredo. Vila Segredo era um distrito de Sobradinho. Hoje, Vila Segredo é um município de Segredo, da qual me honra muito de ter como conterrâneo o nosso querido arcebispo Dom Hélio Rubert, arcebispo emérito, também é conterrâneo de lá. Então, é uma zona rural em que, pelas possibilidades do meu pai, eu consegui estudar e galgar um curso superior, que eu fico grato até hoje, por ser uma profissão superior, uma faculdade, um curso de odontologia federal, gratuitamente. E por isso que eu tenho a imensa gratidão de mencionar, agradecer e fazer eventos, participação social, em retribuição ao que eu recebi graciosamente do governo federal. Então, para mim, uma pessoa oriunda da zona rural, vir para Santa Maria já era um centro grande, muito maior agora, e depois, como estudante, depois de graduado, ainda lecionar por 30 anos como docente do curso de odontologia e, digo em alto e bom som, fui formado em 1964, primeira turma do curso de odontologia federal de Santa Maria. Isso é uma honra muito grande e acabamos em dezembro de completar 57 anos de formado. E, claro, muitos serviços prestados à comunidade e também como profissional liberal.
A sua infância foi lá em Segredo ou o senhor veio para Santa Maria? A minha infância foi pouquíssimo em Segredo e Sobradinho, porque com 7 anos eu estudei aqui em Vale Vento, no internato das irmãs, depois tive alguns anos de internato no Liceu São Luís dos Maristas em Santa Cruz, e depois vim para Santa Maria, aí fiquei externo no Colégio Santa Maria, no qual fiz o científico, e depois cursei o curso de odontologia lá no prédio da antiga reitoria, no qual eu lecionei por 30 anos lá. Então aquela região conheço bem, em qual eu resido também desde 57 naquela região. Que legal. Quando o esporte surgiu na sua vida? Apareceu o esporte? Desde criança, porque lá no Segredo existia o Internacional de Segredo, um clube amador, como continua amador, no qual o meu pai, que foi um abnegado, um dos precursores, um dos fundadores da vila, que doou um terreno onde hoje é o clube, Esporte Clube Internacional Segredo, o nosso time do coração naquela região. Então lá eu já admirava e praticava chutando algumas bolas. Depois nos internatos, nos colégios, aqui no Colégio Santa Maria, e depois gostei sempre como aluno da Odonto, eu era o goleiro titular dos alunos da Odonto, e depois de formado, pertenci também ao grupo de professores que participavam das disputas dos universitários, integração jovens universitários, e depois de formado, com mais razão ainda, recebi um convite da Sociedade de Medicina de Santa Maria, no qual acho que eu joguei mais de 30 anos. Fazia parte do grupo que ia lá desopilar no sábado de tarde, nas quartas de noite. Então agradeço muito à Cidade de Medicina por me abrigar e compartilhar junto com meus filhos todas aquelas tardes bonitas lá na Cidade de Medicina. E claro que o meu esporte predileto é o futebol. Mas só o futebol ou praticou algum outro esporte? Não, eu voleibol, biribol, bolita, quem é que não jogou bolita na infância, né? Então esses foram. E basquete nunca tive tendência, embora meus filhos pela altura também praticaram um pouco de basquete, que lá em casa tinha uma quadra, eles atravessavam a rua ali do Colégio Santa Maria e iam ali com as 2 tabelas, um espaço curto ali, mas praticaram. Eu às vezes exagerava alguma bola, mas era fã do Corinthians daqui, assisti muitas partidas do Corinthians em Santa Cruz, eu e o falecido Dr. Mário Alberto Caldura Chute, que tu bem conhecesse, nós íamos a Santa Cruz assistir o Corinthians naquelas disputas que eles disputaram em campeonatos nacionais. E aqui no Corinthians também a gente assistiu muito. Aí, e completando, o futsal também, eu joguei algumas partidas, mas nunca assim com destaque. Que, embora eu não gostasse muito, e assistia muitas partidas aqui em Santa Maria, dos campeonatos que saíam do futsal, qual eu elogio muito, e outra vez abriguei uma equipe da Rádio Gaúcha, outra vez da Rádio da Guaíba e da Rádio Bandeirantes lá em casa, que vieram cobrir um estadual de futsal lá no Farrezão. Acho que tu te lembra mesmo, nos anos eu não me lembro, acho que por volta de 90 Isso, foi uma época áurea aí, né? Job, Veículos Poço Bom, essas turmas todas aí a gente assistia. Isso. Tudo a gente assistia e, claro, gostava de torcer, né, por um ou por outro. Perfeito. E sempre também apoiando, de uma forma ou de outra. Eu sei que o senhor sempre era um apoiador, estava sempre aberto a auxiliar de uma forma ou outra, seja qual o tipo de esporte, qual o tipo de pessoa que necessitasse. A minha tendência mais foi para o futebol, porque eu recebi um convite do Internacional de Santa Maria, porque eu era um assíduo frequentador e conselheiro, para ser vice-presidente do departamento amador. Isso por volta de 96 a 99, eu fui vice-presidente e nós montamos uma equipe de respeito naquela época e que surgiu, que possibilitou alguns valores significativos para o clube, que foram vendidos a alguns atletas, Alex Xavier, Josiel, o Eltinho para a Alemanha, me foge o nome de um outro rapaz que foi para o Atlético Paranaense e outros tantos aí se destacaram. Como treinador, o Lovato, o Feliciano, olha, foi uma série de jogadores que oriundos do nosso departamento amador e jogamos sobre a minha orientação, na minha direção, colaboração com outras pessoas, que eu vou dizer o nome depois, 3 estaduais de juniores, com muito destaque, onde a gente teve muitas disputas com a dupla Grenal, com o Guarani de Venom Soares, é um fato curioso que eu vou declarar em público, aqui nunca tinha declarado. Pai e filho expulsos na mesma partida. Isso foi uma coisa assim terrível. Houve uma informação mal dada ao juiz e eu estava no banco de reservas como médico, não como dirigente, como médico da delegação do Junior de Santa Maria, lá em Venom Soares. Eu tenho a fita, foi gravado tudo e depois fui absorvido no julgamento da federação, aonde eu fui expulso, o juiz botou por reclamação por nomes praticados
contra a sua autoridade. E o Thiago, meu filho, Thiago Mainardi, que era o goleiro do Inter Santa Maria, foi expulso num lance também que não tinha nada que ver. Fomos a julgamento e a federação, mediante a comprovação do vídeo, a importância do vídeo, nos absorveu. Então tem coisas assim. Uma outra passagem, uma rádio fala, você não fala, foi Membuí, transmitiu das Castanheiras uma partida em que os dirigentes do Guarani, de Garibaldi, se não me fala a memória, desde que saímos de Santa Maria, nós saímos de manhã, clube pobre tinha que sair no mesmo dia, né? Sim. E telefonando, não vem que não vai ser jogo, é chuva, é chuva, é chuva. Eles não queriam que nós fôssemos porque eles queriam ganhar os pontos, eles tinham que ganhar os pontos. Chegamos nas Castanheiras, o juiz deu condições de jogo, o jogo foi parado 2, 3 vezes porque não se enxergava nada, era uma neblina total. Sim, lá quando baixava a neblina... não estava tão úmido assim. Quem não sabe, Castanheira é um local alto. É verdade, nós ganhamos a partida, então aquilo foi uma coisa que me marcou bastante. Partidas contra a dupla Grenal, perdemos umas em Porto Alegre, mas ganhamos muitas aqui. Vou contar um fato curioso. Numa partida que jogamos contra o Grêmio, não foi no anexo do Olímpico, nos colocaram num vestiário, que era vestiário dos funcionários que lidavam com a criação de minhocas e reserva de coisas de grama. Não dava para aguentar o odor que saía dessas gramas e dessa minhocas. Que colocavam adubo e coisa. Era um dia frio. Nosso time aqueceu jogando de mangas curtas, time humilde, do interior, tinha viajado de manhã, almoçado no caminho, e entraram o grupo de atletas do Grêmio. Sabe quem é que estava jogando contra nós? Ronaldinho Gaúcho. E eles todos de uniforme, tudo abrigados assim, aqueceram, depois tiraram os fardamentos para não jogar. Levamos 7-0, mas foi uma grande experiência para nós, porque aqui depois na Presidente Vargas nós ganhamos 2 ou 3 vezes em anos seguidos. Então foram partidas memoráveis que nós jogamos, e eu como dirigente do departamento amador. Já que eu estou falando nisso aí, eu gostaria de agradecer muito a imprensa, embora tenha agradecido naquela época, todo o trabalho de divulgação que fez, promoveu todos aqueles anos do departamento amador do Inter Santa Maria. E quero assim lembrar que o Hernandes Fontana, tu conhece bem, o Alves Speranzoni, o Dida, uma pessoa organizada sensacional, o Valdir Santos, e os treinadores que eu me lembro, quero renovar aqui o agradecimento, o Leco e o Donga, que foram treinadores principais daquela época dos juniores. Então isso para mim ficou muito marcante naquela ocasião. E o clube, pouco dinheiro tinha, eu tinha um contato com pessoas abnegadas que nos dava todo o suporte para todas as viagens de despesa, que não precisava nem comprovar nota. Chegavam e diziam, quanto gastou Mainardi? Eu chegava lá e ressarcimos. Então foram assim, umas coisas assim, espetaculares. Quero reforçar ainda que em Faxinal do Seu Turno tiveram que vender os jogos em Faxinal do Seu Turno numa etapa do campeonato, porque a Baixada, o Estado Internacional, estava havendo um problema com drenagem. Vendemos jogos para a Faxinal do Seu Turno e uma partida aconteceu um fato assim inacreditável. Chegamos lá e eles eram responsáveis pela segurança para organizar o campo, pintar tudo. Chegamos, não tinha segurança, tinha uma festa em Dona Francisca, e toda a brigada daquela região, Silveira Martins, foi o que estava lá. Eu cheguei a telefonar para o boy aqui, pedindo, por amor de Deus, que fosse uma viatura primeiro do início do jogo, se nós perderíamos os pontos. Não teve jeito. E aí entramos num acordo com o Lajanense, a partida foi transferida para outra data, nós pagamos a vinda de novo do Lajanense e um almoço para eles em Faxinal para jogar partidas, senão teríamos perdido os pontos. Então tem fatos curiosos histórias, assim, que a gente viveu, e olha assim, fica muito frustrado por uma certa parte. E o outro fato curiosíssimo que pode acontecer, nós fomos a Erechim jogar contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa. Saímos daqui, o ônibus se emperrou no meio do caminho, diversas vezes. Aí eles nos telefonaram, e vocês vão chegar, vão jogar, vão perder os pontos. Aí eles deram 15, o juiz deu 15, o juiz estava em campo e os jogadores do Ipiranga estavam em campo. Nós entramos no campo fardados, com um problema de 2 atletas com problema de vômitos e outros problemas estomacais. Entramos em campo e infelizmente perdemos a partida, mas honramos a camiseta do Inter Santa Maria. Então tem fatos curiosos assim, que a gente não... Olha, valeu a pena pela experiência, pela colaboração, por tudo que a gente tentou fazer no departamento amador. E claro que certas frustrações aconteceram, que não é digna de ser pública, assim, por exemplo, o clube está falido, tem que fechar. Tu sabes bem que tu fosse dirigente. E outro fato assim, que eu tenho documentos tudo, a Câmara dos Vereadores negou
aprovação de uma verba para o departamento amador. Tinha assinatura de todos os vereadores daquela época que aprovaram e entrou em discussão. Nós levamos todo o departamento amador com faixas lá na Câmara dos Vereadores. Infelizmente, a bola murchou. E eu entreguei uma bola murcha velha que eu levei para o presidente da Câmara, porque eles negaram esse auxílio para a Santa Maria. Isso não nos abalou. Os jogadores foram todos lá e disseram para nós, dirigentes, nós vamos vestir essa camiseta, vamos lutar até a última. E nós fomos para as quartas de final do Estadual Júnior naquela época. Então tem coisa assim que a gente fica constrangido, chateado, mas valeu a experiência, valeu a colaboração dessa. Cada momento desse era um momento importante na caminhada. E outras coisas assim, por exemplo, de viagens que não aceitavam nada do clube, de cheque, nada, porque houve um período assim que o clube está falido, se não colocasse um cheque de um dos dirigentes particular, nem empresas de ônibus Santa Maria aceitavam. Então teve coisas assim bastante desconfortáveis, mas vencemos. E foi assim um up para eles venderem os jogadores. É uma pena que não deram continuidade assim no sentido de dar uma sequência, porque inclusive o Dida fez um relatório extraordinário dando a sugestão de cada um dos jogadores e nós estávamos tentando montar com a autorização da federação ou pela federação um campeonato estadual de aspirantes para manter esse grupo que já não podíamos jogar nos juniores, para manter para o outro ano, metade do ano, fazer uma Copa, uma coisa até assim. Para eles adquirirem mais experiência para serem Isso mesmo, né? Mas infelizmente não conseguiu. E outra frustração que eu tive, nós chegamos a montar um torneio em dezembro aqui, de juniores, que antecedia a Copa Santiago de Juniores. Tudo montado com troféus, tudo. Não parou de chover nunca. Infelizmente não dava para trazer a dupla Grenal, que pediam R$ 1.500 por cada partida e mais a estadia. Aí nós convidamos outros clubes, 6 clubes, ia fazer um torneio lá no Presidente Vargas e uma outra chave no Rio Grandense, que antecedia a Copa Santiago de Juniores. Para a gente fazer com que pudesse essa gurizada, quando terminasse o Estadual de Juniores, ter uma sequência. E talvez trazer para Santa Maria uma coisa como é a Copa São Paulo de Juniores. Então, infelizmente não deu, aquilo morreu, não teve mais, que teve sequência e tudo. Falar em juniores, tive a felicidade de assistir 2 finais da Copa São Paulo de Juniores. Uma Inter e Ponte Preta, na qual o Inter, meu time do estado, ganhou, e a outra Inter Corinthians também que ganhou. Uma no Morumbi, outra no Pacaembu. Isso tive a felicidade, graças assim uma possibilidade, uma ocasião que ocorreu, que eu estava em São Paulo e aí me dirigi para assistir essas partidas. Então a gente tem umas histórias um pouco diferentes assim, viu, Tess? Pois é, doutor, inclusive esse sacrifício todo, esse trabalho todo que vocês desenvolviam, eu me lembro que cansei de ver vocês atendendo até nas Copas, vocês atendiam nas Copas para poder arrecadar, para poder ter recursos para equipe de juniores. A gestão do Inter Santa Maria naquela época, não quero tocar em nomes, ela não cedeu as copas e todos os vendedores ambulantes que tinham, eles pagavam uma taxa de picolé, de pipoca, tudo, em benefício dos juniores. Mas chegamos num ponto que nós desistimos porque era muito oneroso e dava muito trabalho. O que nós fizemos e nos demos uma sequência, deu um amparo, foi algumas rifas e almoços ou jantas lá no Cerrito. Muito obrigado, gringo, lá que nos abrigou sempre. Nós recebíamos doações de ingredientes, vendia as cartelas, fazíamos sorteio lá e a pessoa jantava ou almoçava lá. Isso nos deu um suporte bastante assim, porque não tinha nenhum jogador dos componentes do departamento amador que era remunerado. Algumas vezes nós demos alguma passagem com o Alex Xavier, para o Fabianinho, se não me fala, o Fabianinho que era de Bagé, e algum outro jogador para comprar alguma coisa para a higiene pessoal. Então tem fatos curiosos. Outro fato curioso, o Josiel, quando veio para cá, a casa onde os pais moravam era de chão batido, de terra. Vou dizer com muito orgulho, e o Valdir Nunes Santos, né? Valdir Nunes. Ajeitamos os documentos, ele não tinha documento, e fizemos um movimento para fazer o quê? Para dar suporte para ele resolver um pouco dar melhores condições de vida para os pais lá. Então o José era uma pessoa que é muito grata à minha família, como o Alex Xavier, que era também órfão de pai e mãe, que teve muitas dificuldades. Então esse foi um outro que assim, que a gente tem alegria de dizer que realmente nasceram, que o departamento amador do Inter Santa Maria deu muito suporte. Incrível, né? Incrível quantas pessoas
quantos cidadãos hoje, né, que passaram por ali, por essa estrutura. Eu acho que isso aí é a maior riqueza que o senhor pode carregar na vida, é de saber que auxiliou alguém, empurrou alguém para que tivesse uma continuidade na sua vida, inclusive profissional. Muitos que a gente sabe hoje, que eu encontro na rua, que passaram pelas categorias de base do Inter, hoje são empresários ou profissionais liberais, mas graças àquele trabalho que vocês desenvolviam dia e noite, estão aí, né? E as pessoas às vezes não valorizam. E vocês, eu diria que eram, quem sabe, alguns visionários, porque naquela época faziam esse trabalho que hoje os clubes se deram conta que é importante, a base, né? É verdade. Hoje os clubes investem, constroem centros específicos para esse tipo de trabalho, até com escolas, com professores dentro do próprio local, para que sejam desenvolvidos, e vocês faziam naquela época amadoristicamente. Peito na marra. É verdade. Inclusive eu tenho uma procuração até hoje que o José me deu. Nunca tivemos no intuito de agenciar, vender jogador, só de ajudar. Então essa é uma ação social que foi feita pelo Departamento Amador do Inter Santa Maria, que olha, eu fico muito feliz de poder contribuir com isso aí. E tu falasse em centros de concentração, assim, locais, eu tive a felicidade, numa das idas ao Rio de Janeiro, de ser recebido pelo Zico. O Zico foi secretário adjunto de esportes, da Secretaria de Esportes do Governo Federal, e ele esteve na Baixada, e ele se lembrou que assistiu um jogo do Inter Santa Maria, não sei contra quem, e comeu um churrasco aí. Me recebeu lá no centro dele de treinamentos. Foi uma coisa sensacional. Fui atrás de uma parceria para ver se a gente podia expandir, facilitar, melhorar a vida do Departamento Amador de Santa Maria. Como visitei em Brasília um outro, visitei em Goiás outro, em Fortaleza, por exemplo, do Sandro Gaúcho, que foi goleador lá, no Ibis, que me presentearam com a camiseta, o pior time do Brasil, mas agora parece que começou a ganhar, já está na Série A. Então a gente teve muitos locais que visitou. No próprio Flamengo do Rio de Janeiro, o Gilmar Rinaldi me levou depois do treinamento do Flamengo. Eu fui lá atrás para ver se achava uma maneira de introduzir algum dos juniores nossos lá no Flamengo. Me levou para o hotel, que era uma distância maluca de carro. O Gilmar Rinaldi naquela época já era empresário de jogador. Então tem coisa assim que a gente sente muito honrado, agradecido, e que tivemos o privilégio de conviver com pessoas importantes assim, Tess. Sem dúvida. E o senhor falando em Goiás, um dos pioneiros nesse trabalho também de base, eu me lembro, no Brasil, foi o Goiás, né? Os primeiros a montar um centro, depois que as equipes foram despertar para isso. Eu estava num congresso de odontologia em Fortaleza e havia uma partida de futebol entre Goiás e Fortaleza, Campeonato Brasileiro. Eu fui convidado pela delegação do Goiás para participar e assistir o jogo no Castelão, na qual o Goiás perdeu. Tenho camiseta que me deram, tudo certinho. Então, tem coisas assim que a gente trocou informações, o convívio, sabe? Futebol é assim, uma coisa chama a outra, e a gente sempre está assim, mais ou menos, assim, atento a tudo que acontece, porque é uma delegação no hotel, uma coisa assim, né? A gente fica sempre atento. Assim, falando em Inter Santa Maria, o Departamento Social, participei muito. Então, eu tenho, assim, a alegria de dizer que eu fui convidado, ou fui presidente de comissão dos festejos dos 70 anos do Inter Santa Maria. Foi uma festa extraordinária, um jantar-baile no Itaimbé Palace Hotel, dos 75 anos que foi na vida de ter nos clubes, dos 80 anos que a gente teve a colaboração nesse sentido. Eventos assim e outros eventos de festas que aconteceram no clube, ou lá no Cerrito, que a gente coordenou, teve junto, participou. E até a extração de uma loteria do Estado do Rio Grande do Sul, quando existia a loteria, que o caminhão da sorte veio aqui em Santa Maria, na praça, e nós colocamos, estava o emblema do Inter Santa Maria em todos os bilhetes impressos, e o sorteio... Tem os bilhetes, o bilhete está aqui, foi feito o sorteio em Santa Maria, dessa extração. Olha que número sugestivo, não inventa de apostar nas loterias, olha aqui, ó. Não vamos utilizar o número. Então foi feito aqui a extração dessa loteria com 75 anos do E essa bola que eu estou curioso aqui, doutor? Esta bola é uma bola histórica. Eu estava dia 5 de abril de 1998 em Recife e estava jogando o Internacional de Santa Maria e São Paulo do Rio Grande. Quem ganhasse a partida teria acesso à Série A em 1998. Aconteceu um pênalti a favor do Inter Santa Maria. E eu estava num shopping
daquele domingo à tarde, lá em Recife. E os meus filhos telefonaram, estavam assistindo o jogo e botaram no ar a transmissão do emissor Santa Maria. Badico bateu o pênalti, fez o gol. Fomos classificados para a Série A. E o que aconteceu? A bola foi jogada no pavilhão e ela está aqui comigo, ó, desde 1988. Então é uma relíquia que eu tenho do Santa Maria e é uma das grandes... E o gol foi feito pelo goleador Badico, que chutou a bola para o pavilhão e um amigo meu pegou e depois, no outro momento, me entregou essa bola. Eu sei que tu é um aficionado, que tu tens isso, tem aquilo, colabora, então está aí a bola. Então, realmente, tem coisas assim inacreditáveis que a gente guarda como relíquia. Outras coisas de jornal, então, eu tenho tudo. De coisas assim, de quando subiu, quando desceu, infelizmente, tem esses sabores no futebol, no esporte, né? Em qualquer modalidade de esporte. Me diga uma coisa, como dirigente assim do clube, teve alguma frustração que tenha ali marcado, que o senhor traz até hoje, guarda aquilo ali como um momento triste na sua trajetória como dirigente? Algumas decisões de presidentes, por exemplo, tá a manchete, tem um jornal aqui, ó, clube falido. Jamais poderia dizer isso na imprensa com foto da página, João. Tem aqui, assim, troca de nome. Foi trocado o nome do Internacional Santa Maria, a troca das cores da camiseta. Depois nos convidaram o grupo dissidente, que era contra, para um aniversário do clube. E na mesma data, o grupo que não apoiava essa troca de nome, troca de cores de camiseta, fez uma festa 3 vezes maior no restaurante Augusto. Comprovado. E lá na outra festa que mandaram o convite, eu tenho até um convite que eu recebi. Foi comprovado que o nosso grupo, os dissidentes eram mais. Aquela ocasião que trouxe um treinador, trouxe um ônibus, 2 jogadores para Santa Maria, de São Paulo, foi o maior fiasco do mundo que eu já assisti até hoje. Briga entre presidente e treinador, e que apareceu em manchetes de jornais. Então tem umas coisas assim. Essa que eu declarei há pouco aí, a negação da verba dos candidatos vereadores para o departamento amador. Mas são coisas assim que passaram, triste. A imprensa da capital muitas vezes elogiou, tem dado muitas coisas, eu tenho conseguido muitas coisas, inclusive fala imprensa da capital, olha aqui, ó. Em 1983, olha que foto saiu no Correio do Povo. Eu tenho os 2 filhos meus, o Rodrigo e o Thiago, que vestido de goleiro, que depois foi goleiro dos juniores do Inter, Santa Maria, e depois goleiro dos profissionais. Então, colocaram, e manchete que colocaram em jornais que o Inter precisava mais auxílio da comunidade, da população. Eu estou achando o atual presidente Jauri um homem altamente comprometido, num sentido assim, capacitado, e de parabéns, porque está lutando para disputar todas as coisas. E, claro, eu quero que os torcedores ajudem mais ainda, principalmente os conselheiros, de ajudar, para que nós possamos voltar nesse ano, embora as chaves já foram definidas de novo, vamos entrar contra o Pelotas, contra o São Paulo do Rio Grande, os 2 de Santa Cruz, o Lajadense. Então nós estamos assim numa luta terrível. É sempre os mesmos, mas essa vez nós vamos. E uma outra lembrança que eu tenho, falando em coisas positivas, negativas, aquela vitória dos 2-1 contra o Pelotas aqui, estava próximo a mim, o Dauti, o Santo e o goleiro aqui, o Nilson. Assistimos aquele jogo, aquela quantidade, parece 3 ou mais mil pessoas não puderam. Eu tenho tudo aqui no jornal, as manchetes, valeu a pena, valeu isso, vamos Inter, mas olha, estão alegrias que a gente vive. Como também tive decepções de lá no pavilhão, perdemos o jogo, desclassificar, estamos fora disso, fora daquilo. Mas são momentos difíceis, mas que Deus sabe o que faz. Nesses seus 80 anos, muita história, né, doutor? Muita história. Olha, eu, assim, pulando um pouco, eu conheci alguns estádios do mundo, no sentido de, pela Associação Brasileira de Odontologia, ABO Nacional, de ter congressos mundiais. Eu estive em Kuala Lumpur, na Malásia, e a qual tem uma foto aí, que eu não vou deixar de mostrar agora. Estive na Coreia do Sul, em Seul, no estádio que foi jogada a Copa do Mundo. Eu fui, varrido do estádio, porque eu entrei por uma coincidência lá dentro do estádio, no gramado, eu e minha esposa, e eu fiquei numa goleira, ela simulou que estava chutando a bola, me fotografou, e aparece um funcionário do estádio que falava coreano, e eles não falavam inglês também, um pouco de inglês, e eles me exortou do campo que não podia pisar, mas pisei nesse campo. Estive no Ile-de-France, onde da Copa do Mundo da França. Eu estive no Canadá, não assisti a partida de seleção no Canadá e Equador, torci muito para o Equador, que a camisa era amarela, né?
eu e meu filho, mas infelizmente foi 2-2 com certo auxílio da arbitragem, né, para o Canadá. Assisti Vasco e Flamengo no Rio, 1959, tipo, naquela época tinha torneio início, assisti Boca e River, assisti Boca e Santos, Nacional do Uruguai e Santos, Grenais, alguns, né? Então teve assim uma série de partidas que eu assisti que assim a gente tem uma lembrança muito boa de coisas assim. E claro, os jogos aqui do Inter Santa Maria, um inesquecível, 5-4 do Inter Santa Maria contra o Avenida Santa Cruz. Parece que o juiz assim, enquanto o Inter não ganhar, não termina o jogo. Mas aquilo já foi nas eras dos 70 e poucos. Tive uma possibilidade de ver aquele Vasco Internacional 3 Vasco 0, aquela partida imemorável do Internacional contra o Novo Hamburgo. E então teve partidas assim. E o meu Inter de segredo lá também, que jogava contra o Flamengo do Tamanduá, contra o Farroupilha da Rua do Tigre, contra o Atlético de Sobradinho. Os clássicos da região. E joguei lá no Milionários, uma equipe que tinha lá, nossa, só de um pessoal mais assim, diferenciado, jogava umas partidas amistosas para um lado e para o outro lá no segredo. Então o nome era Milionário, jogava de camiseta branca e manga comprida. Então tem umas coisas assim que a gente conheceu, o Beira-Rio, o Olímpico, né? A maioria dos estados do Rio Grande do Sul, né? Aqui o Rio Grandense também, e assisti muitas partidas dos campeonatos da Copa Razão, Copa Diário, os campeonatos veteranos que eu gosto de assistir muito. Então a gente tem prestigiado muitas coisas assim, e olha, tem ficado muito satisfeito. Agora, claro, com esse calor, de repente a gente se ressente um pouquinho mais e não tem participado de muitas coisas. Perfeito. Doutor, o tempo voa, infelizmente, né? Estamos terminando nosso espaço. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal colorados e principalmente aqueles dirigentes que estão começando hoje, né? Dando os primeiros passos, toda a sua experiência que tem aí, que o senhor deixasse uma mensagem para eles aí. Antes da mensagem, eu quero só um segundinho. Como Departamento Social do Inter Santa Maria, organizamos 10 natais infantis, a coisa tu sabe bem, divulgou muito, e o Diário divulgou, a TV Diário divulgou, fez cobertura. Infantis do Inter Santa Maria. Foi uma alegria imensa, olha, mais de 5.000 crianças passaram durante esses 10 natais infantis lá. É uma ação diferente, social, de amor, de carinho. O Varal da Solidariedade, que tu muito me ajudasse, por outros órgãos de imprensa eu estava junto, o Diário, a TV Santa Maria nos auxiliou muito em divulgar sempre as chamadas, também foram tudo organizado e coordenado por mim do Inter Santa Maria. Mas para encerrar, eu agradeço profundamente essa atividade. Não vim pelo Inter, vim pela minha pessoa. Em 80 décadas vividas, 8 décadas vividas, é uma alegria muito grande participar, ver a tua jovialidade, entusiasmar as pessoas que se doem um pouquinho para a sociedade, para o esporte, porque sorrir é bom, sorrir com alegria, com felicidade, não tem esporte melhor que isso. Vamos colaborar, seja de qual for a atividade esportiva, vamos colaborar, vamos dar um incentivo para que não morra o futebol, todas as modalidades de esporte que existem na cidade. Então eu fico muito agradecido e quero que vocês sejam muito felizes, com muita saúde, que nós possamos viver logo, sorrir, se abraçar, e um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Legal, muito obrigado pela sua presença, né, a sua disponibilidade, parabéns, né, pelo trabalho que você tem desenvolvido social, trabalho para o esporte, e com 80 anos, com toda essa energia ainda, aí tem mais uns 20 pelo menos para trabalhar. No mínimo para colaborar, né? Com certeza. Gostaria sempre de continuar lhe vendo na beira dos campos, nos veteranos, a gente se cruza às vezes aí, né, e a gente continuar tendo ainda a alegria de revê-lo, que o senhor sempre que pode, sei que está sempre ajudando o pessoal aí. Tem muita gente que lhe é grato, com certeza. Muito obrigado, parabéns pelo programa também, e seja muito feliz junto com a retaguarda, um grande amigo que eu tenho lá, que realmente são gente da minha família, da minha casa, considero assim. Muito obrigado, felicidade a todos, muita saúde. Grande abraço. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.